que é o sistema de crenças? Crenças são programas instalados no seu subconsciente. Às vezes também no consciente. Mas falando do subconsciente, por quê? Porque são escolhas ou algo que você acredita na qual nem sempre é verdade. Mas como você aprendeu exatamente daquele jeito, por conta de algumas pessoas que você via na infância, na escola, na religião, com os amigos ou algo do tipo, esse tipo de repetição, não só isso, também música, TV e etc. Esse tipo de repetição, o tempo inteiro entrando no seu campo, ele acaba sendo atribuído diretamente como uma verdade. Então, qual é o problema disso tudo? Teu campo energético, a sua mente, o seu subconsciente, ele acaba entendendo que algumas coisas elas são regras e elas são desse jeito e ponto. Não tem como mudar, é aquilo ali, é a verdade absoluta e acabou. E isso também mexe um pouco com o ego, né? Porque nem todo mundo tá aberto a entender que aquela verdade ali nem sempre é uma verdade, né? Então, a gente tem que começar a ter consciência de todos os atos para poder bater de frente com o nosso ego. Muitas vezes o nosso ego ele acaba sabotando a gente. Porque a gente coloca a nossa verdade acima de qualquer coisa, não escuta outras pessoas, não escuta outras experiências e não importa o que aconteça, é daquele jeito e acabou. E isso fala muito sobre o ego e o seu sistema de crença. E como que o sistema de crença ele é moldado? Principalmente na infância, porque você começa a perceber alguns atos que os seus familiares, seus pais fazem com frequência e você entende que aquilo ali é normal ou que aquilo ali é comum, mas nem sempre é, tá? Eu vou dar alguns exemplos da minha família e eu acredito até que muitas pessoas vão se identificar, tá? Relacionamentos amorosos. Meus pais brigavam muito. Meu pai era o cara que dava 9, 10 horas, ele ainda não tinha chegado em casa, tava no bar bebendo. Ele não era o tremendo alcoólatra, mas ele gostava de tomar aquela cervejinha, né, na sexta-feira à noite com os colegas. Minha mãe, emocionalmente abalada, ficava em casa chorando. E chorando. Ele chegava em casa, eles brigavam. Às vezes minha mãe ia na rua, procurava meu pai, brigava com ele na rua. E eu vi isso durante muitas vezes na minha vida, tá? E eu me lembro que quando eu comecei a ter consciência disso, meu pai também ele sempre foi muito grosso, eu parava pra minha mãe perguntar, por que você tá ainda com meu pai se você sofre tanto? Por que você não termina com ele? Eu não sei quantas vezes eu falei isso pra ela, porque foram muitas vezes que eu falei isso pra ela. O que isso aconteceu comigo? Eu não tô falando isso que eu estava errada, porque eu tava vendo o sofrimento da minha mãe. E eu não tô falando isso que a mulher, ou o homem, seja lá o que for, tem que tolerar as atitudes, né, do namorado, namorada, enfim. Não é sobre isso. É sobre eu ver minha mãe o tempo inteiro sofrendo, chorando por causa do meu pai. E eu comecei a colocar na minha cabeça que ela tinha que terminar com ele. Porque ela ficava triste e eu via ela chorando. Isso me deixava muito triste. O que eu comecei a fazer quando eu comecei a namorar? Eu não tolerava ninguém. Eu não quase não parava com o namorado. Além de enjoar rápido, eu terminava com vários, assim, era muito rápido. Qualquer coisa, enfim, a minha régua, a minha tolerância era praticamente zero, sabe? E relacionamentos depois mais maduros, eu me pegava pensando, por que eu tô aqui? Por que eu não termino logo? Eu tinha que ir logo embora. Eu fui entender isso depois que o fato de eu ver minha mãe durante muitas vezes chorando por causa disso, eu enfiei na minha cabeça que ela tinha que terminar e acabou. Só que eu levei isso pra minha vida de uma forma que eu não tolerasse nada. Então, o que eu tô querendo dizer? Entrou na minha cabeça que qualquer coisa eu tinha que acabar e pronto, entendeu? Até que depois de já ter minha filha, ser madura o suficiente, eu comecei a perceber que não era assim. Por que eu não paro com ninguém, tá? Depois de um tempo que eu fui perceber, e aí né, um namorado que eu tive depois da minha filha, eu fiquei muitos anos com ele também. Então, nele, eu comecei a entender que as coisas podiam ser diferentes, que as pessoas são diferentes, que as coisas podem ser resolvidas, não precisam ser terminadas, né? A gente pode conversar. Então, a minha tolerância em cima do relacionamento começou a mudar. E aí eu tive esse relacionamento que foi longo, né, e terminou, mas também por diversos motivos que não tinham a ver com esse motivo inicial que eu terminava os outros, tá? Então, pra vocês verem como que eu coloquei na minha mente essa crença de que tinha que terminar logo, tinha que sair logo. Pra que eu ia aguentar isso, né?
Só que hoje eu vejo que não é assim, né? Enfim, então, esse é um exemplo que eu queria falar pra vocês sobre relacionamento, porque eu sei que vai ter gente aqui que vai se identificar com isso, tá? E outro exemplo que eu quero dar é sobre a questão financeira. Como todos sabem, eu vim, né, de família muito humilde. E quando eu digo família muito humilde, é tipo toda a minha família. Parte de pai e parte de mãe. Exceto algumas pessoas. Tipo, alguns tios que ganharam um valor mais elevado. Poucos. Eu falo alguns porque eu tenho... eu tenho que contar nos dedos e falar o nome de cada um. Mas eu tenho mais de 15 tios, né? Minha família é bem grande. Só meu pai tem 10, minha mãe tem 5. Aí já teve alguns que faleceram, enfim. Então, todos esses meus familiares, os avós, teve, né, meu avô que perdeu dinheiro em jogo, sabe? Toda a questão financeira da minha família, como diz o carioca, é muito zoada. Então, eu cresci nisso. O meu pai, todo o dinheiro que ele tinha era praticamente para colocar comida dentro de casa. A felicidade do meu pai era geladeira cheia e armário cheio. Era isso. Não importava mais nada. Se tinha alguma coisa que eu não hospedasse pra ele, não importa. Era geladeira e armário cheio. Meu pai passou fome. Meu pai devia ser um pestinha, né? Porque meu avô botou ele pra fora de casa, minha avó dava comida pra ele escondido, ele pedia dinheiro na rua, situações desse nível. Pra vocês entenderem um pouco como, né, minha ancestralidade. Então, o meu pai, por ele ter passado por todas essas dificuldades, ele cresceu como? Com medo de não ter comida. Então, todas as oportunidades que ele tinha era comprar comida, tá? A escassez do meu pai, o medo dele era comida. Ambos, né, não tinham uma vida financeira boa, né, muito endividados, a maioria da minha família muito endividada, ganhava o dinheiro, já gastava e já comprava, né? Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo pessoas não guardando dinheiro, não tendo dinheiro guardado, gastando tudo sempre. Isso sempre foi uma realidade pra mim. Não só da minha família, mas também até de pessoas próximas, né? Não só dos meus pais, mas também dos meus tios, né? Aí era um pedindo dinheiro emprestado do outro. Essa foi a realidade em que eu fui moldada, tá? Depois eu fui pra escola pública. Era isso que eu via também. Os familiares dos meus amigos, eles também eram assim. Então o ambiente que eu cresci era assim. Então eu cresci achando normal isso. E isso é um tipo de crença financeira instalada no meu programa, tá? Que era a crença de escassez, né? Eu não conseguia juntar. Eu achava que as coisas não iriam dar. Nunca dava pra sobrar. Sempre acontecia alguma coisa e acabava tudo, tá? E quando você tem esse tipo de crença instalado no teu campo, o que acontece? O teu campo eletromagnético, que é assim que age você acreditando ou não, você querendo ou não, ele atrai situações para que esse looping continue. Ou seja, vão acontecer situações, igual já aconteceu comigo, de eu ganhar 40 mil em viagem, voltar para casa, cachorro passar mal, alguém fica doente, o carro dá problema, e quando eu ver, em poucas semanas o dinheiro sumiu. Vocês têm noção? Parece até que é alguma coisa, né? Assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Era isso que eu via, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. Já tinha um bom trabalho, eu já conseguia viajar, né? Eu comecei a viajar em 2017. E essas coisas se tornavam padrões. Eu fechava um trabalho, sei lá, de R$ 1.500, aí entrava o trabalho, na época eu cobrava o meu pacote, eu lembro dos meus pacotes na época maiores, eles eram de 4.900, né? Lembro o primeiro pacote que eu vendi nesse valor. Primeira vez que eu vendi. Entrava esse valor e era tipo assim, uau, entrou, vendi esse pacote. E cara, aconteceu alguma coisa, o dinheiro sumia. E eu ficava assim, gente, eu pensava que eu ia ter mais, né? E conseguir fazer aquela reserva, eu nunca conseguia. Então foi extremamente necessário começar a estudar, porque eu via que tinha algo invisível ali. Não era estratégia, não era trabalho, não era localização, não era cliente.
Era algo invisível que estava afetando diretamente o meu financeiro. E que algo invisível era esse? Era o sistema de crença. Esse foi o ponto principal para eu começar a entender e a minha vida começar a mudar. E presta bem atenção. Quando a gente passa por isso na vida, a gente tem que ter consciência, tem bastante consciência para poder se moldar e prestar atenção na mentalidade, desenvolver essa cognição, porque qualquer mole que a gente dê, a gente volta para o estágio inicial. E é aí que são os loopings, os ciclos. Toda hora você vai, você consegue, fez alguma coisa, você foi, caminhou e caiu, voltou para estaca zero. E eu sei que muita gente vai se identificar aqui, que é exatamente o que acontecia comigo. Então, Roberta, como que eu vou fazer para curar isso? Como que eu vou fazer para acabar com isso? Primeiro, você vai ter que aprender a reprogramar a sua mente. E antes disso, você tem que começar a identificar o que realmente te atrapalha, tá? É a questão financeira, por exemplo. O dinheiro ele nunca para. Pode entrar 200 mil e esses 200 mil vão sumir rápido. Por que isso acontece? Como que era a questão financeira da sua família? Eles conseguiam juntar dinheiro? Qual foi o máximo de dinheiro que a sua família conseguiu juntar? Isso daí é um exercício até legal de se fazer, porque primeira vez que eu fiz esse exercício, né, eu percebi que o exercício, deixa eu só explicar, ele funciona assim. Você tem que escrever o máximo que o teu pai já conseguiu juntar de dinheiro. O máximo que sua mãe conseguiu juntar de dinheiro e as pessoas mais próximas a você. Você convive muito com a sua tia, com a sua avó e etc. Coloque ali o máximo que eles já conseguiram juntar de dinheiro. Aí agora você me diz, você já conseguiu bater esse teto deles? Quando eu percebi, na época, que eu ainda não tinha conseguido bater, aí eu percebi, caraca, é como se tivesse um teto ali na família que impedisse que eu pudesse ter além daquilo ali. É como se fosse um teto invisível. Façam esse exercício e me contem. É difícil alguém que tenha problemas financeiros que já tenha conseguido bater o teto financeiro da família. É muito difícil, tá? E se bateu, bateu pouco. Mas geralmente nunca nem bateu. É uma barreira invisível que tem, tá? Em relação às crenças. Então você precisa começar a limpar. E essa limpeza, o que eu conheço, é através da reprogramação mental mesmo, tá? Não conheço outra técnica. Eu recomendo muito, quem quiser estudar sobre, procure o professor Hélio Couto. Existe uma Roberta antes e depois do professor Hélio Couto. Esse professor mudou a minha vida. E a vida de todas as pessoas que eu conheço e que começaram a estudar ele, tá? Então eu recomendo muito que você pare essa aula, vai lá no Instagram, Hélio Couto, já aparece, segue. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a seguir ele, eu não entendia o que ele falava. Parecia que eu botava um vídeo dele e ele ficava assim... Parecia que era isso. Eu não conseguia prestar atenção. Eu não conseguia entender. Parecia que ele realmente estava falando grego. Eu não conseguia entender. Parece que é algo de outra dimensão. Um belo dia, pum! Comecei a assistir, entendi, não parei mais, tá? Não sei se era meu campo, tentando se acostumar e abrir para aquela realidade ali, não sei o que foi, mas foi assim que aconteceu. Eu lembro que eu achei interessante o assunto, comecei a seguir, mas eu não conseguia prestar atenção, não conseguia entender o que ele falava, e eu fiquei seguindo lá, ele aparecia, eu pulava. Até que um dia começou e aí foi, tá? Então, antes disso, aí eu já tinha começado a ajudar a lei da atração e coisas do tipo, né? Que é meio que o basicão desses tipos de assunto. Mas se não fossem esses tipos de assuntos, minha vida não teria mudado. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pessoas famosas, tá? Fotógrafos famosos. Todos eles estudaram sobre energia, cocriação. Tenha certeza disso, porque eu sei porque eu já vi. Sei porque eu já conversei. E sei, inclusive, porque já foram alunos do professor Hélio, de ressonância harmônica. Você procura o que é isso. Então, não tem como, é bem difícil, para quem começou de baixo, veio de uma realidade humilde, conseguir chegar no topo, porque as crenças, elas atrapalham.
Elas atrapalham mais do que qualquer coisa. Ai, por que aquela pessoa ali tem essa facilidade toda? Vai ver as crenças dela. Não tem. Ou tem, mas é diferente, são mínimas, são fáceis, não teve trauma, não teve nada, sabe? Não teve nada surpreendente que ficou gravado ali. Ela não passou por nada que deixasse ela realmente assim, nossa, sabe? Por que, ai, rico fica rico tão fácil, tão mais fácil? Sim, porque ele já tá na energia do dinheiro ali. Não é só pela facilidade socioeconômica, não. É a energia do dinheiro, que é bem mais fácil para ele poder desenvolver mais energia do dinheiro. Ele não vive a escassez. Muitos nem passaram por isso, tá? Ai, por que eu tô passando por isso e essa gente nunca passou? Aí a espiritualidade pode explicar também, tá? E é um assunto que eu não vou entrar, gosto bastante, mas preferi não entrar porque é extenso demais e aí o curso daqui a pouco vai virar, não vai ser mais curso de fotografia. Mas por isso que os ricos, eles possuem essa facilidade. Tem um teste que eu criei, que é a leitura quântica, né? Que eu comecei a abordar esses assuntos. E quando eu tava criando o teste, eu dei pra minha mãe fazer e dei pra minha filha fazer. A minha mãe, ela praticamente gabaritou o teste, né? Ela já tinha ouvido, lido, falado aquilo tudo praticamente. E a minha filha, eu acho que são 40 ou 50 perguntas, eu acho que ela só tinha ouvido falar em 2 ou 3. Aí eu mostrei pro Rodolfo, né? Olha só a Riane, ela só acertou 2, só ouviu falar em 2 ou 3. Ele, tá explicado por que ela tem tudo de mão beijada. A vida dela é totalmente diferente da minha. Enquanto tudo meu sempre foi muito sofrido pra poder conseguir, etc, etc, dela não. E isso fala também sobre o sistema de crenças dela. Que a realidade dela foi totalmente diferente da minha. Entendeu? O que eu cresci ouvindo? Que pra ter dinheiro, precisava trabalhar muito. Isso acaba, por repetição, se tornando uma verdade. E o que você acaba fazendo? Tendo que trabalhar muito. Porque o seu campo eletromagnético atrai esse tipo de situação. Porque a sua mente pensa, você sente, seu corpo sente, ele cocria energeticamente. E a energia que você emana atrai esse tipo de situação. É o magnetismo puro atuando, tá? Então, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo que minha mãe, minha tia eram batalhadoras, eram guerreiras. E eu ficava, caraca, minha mãe é guerreira. Que mulher. Não. Guerreiro vive em guerra. É difícil, é suado. Muitas vezes morrem sem voltar para a família. É sofrido. Batalhador vive em batalha. Emana sofrimento. É uma pessoa que batalha, batalha e não consegue muitas vezes. Ou se consegue é com muita dificuldade. Eu ouvi crescendo isso. E na minha vida, tudo que eu queria era muito difícil. Muito difícil, desde a infância. Tudo sempre foi muito difícil. E eu ouvia, dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu falar isso? E isso quer dizer o quê? Que dinheiro não dá em qualquer lugar. Que é difícil arrumar dinheiro. Aí eu vi o cara que tinha um trabalho que não era muito bom, e ele conseguia fazer um network rapidinho, muito fácil, e vendia um trabalho lá em cima e eu cobrando R$200. Eu achava aquilo, meu Deus, que absurdo é esse? Como que esse homem consegue vender aquele trabalho ali por R$2.000, R$1.500 naquela época, isso era em 2018 mais ou menos, e eu com meu trabalho que já é legal e tal, não consigo, é isso. Ele conseguia se relacionar com mais facilidade, porque ele não tinha a crença também de não pertencimento. O que é a crença de não pertencimento? Eu sou daqui, não posso chegar ali, eu não pertenço àquele grupo. É difícil eu me relacionar com esse tipo de pessoa. As pessoas da classe média, da classe alta, da classe A, AAA, são difíceis. Eu não faço parte daquele universo. Então a gente começa a se moldar, não, meu cantinho é esse aqui. E aquele ali é difícil, não posso chegar lá. Às vezes a gente mesmo cria essa barreira e às vezes é uma barreira invisível, ela não existe, existe só aqui. Às vezes aquele cara ali ia gostar muito de comprar o seu trabalho, só que ele não conhece, porque você criou essa barreira invisível. E eu vou te falar, trabalhar para essa pessoa é muito mais fácil e você ganha muito mais e é muito valorizado do que quem não tem dinheiro. Porque quem não tem dinheiro vai querer sugar até o teu último fiapo de cabelo. Vai querer exigir até o que você não disse que está disponível. É uma coisa absurda. Então, aquele cara ali
que não tem dificuldade nenhuma com dinheiro, é muito mais fácil trabalhar com ele do que com esse outro. Agora, Roberta, você falou um monte de coisa, não me deu a solução. Isso é uma evolução. E a evolução, ela é individual. Existem meios de você conseguir limpar todo esse seu campo. Mas o principal meio é você precisa sair do automático e começar a desenvolver consciência em qualquer ato, em qualquer coisa que você for falar, em qualquer escolha que você for fazer, o que você for comprar, as pessoas que andam com você, o que você escuta, as pessoas que você atende, o que você vai falar com elas. Você precisa sair do automático e assumir o seu estado presente, que é desenvolver consciência para qualquer ato. Até na hora de dormir. Desenvolver o hábito de meditar, que é o quê? Parar, limpar a mente, limpar e só ficar em estado presente, sentindo você ali sentado, pensando em nada. Depois de um tempo, quando você começar a ficar nesse estado, algumas pessoas vão achar idiotice, outras já vão gostar. Normal. Sei que nem todo mundo que vai assistir essa aula, se você tá aqui, parabéns. Porque eu sei que nem todo mundo vai assistir, muitas pessoas não vão chegar nesse módulo, porque a energia repele. Para algumas que já estão um pouco mais despertas para esses assuntos, vai ser muito mais fácil de conseguir engolir isso tudo que eu tô falando. Para outras, não. Vai repelir imediatamente, vai me chamar de maluca, vai falar que eu tô ficando doida, vai descredibilizar, vai falar que é balela, vai falar que é mentira. Vai falar que nem é isso tudo aí. Algumas vão olhar e depois de um tempo vai voltar pra ver, aí sim vai fazer sentido. E eu percebi isso quando eu comecei a atender os alunos. A maioria com as mesmas dificuldades. Fotos boas, lindas, trabalho maravilhoso e com as mesmas dificuldades. E daí eu percebi, realmente eu vou precisar colocar esses assuntos ali no curso. Porque aí sim vai fazer sentido. Não se trata de foto, edição, técnica ou venda. Se trata da energia, do campo, da crença. É isso. Você querendo ou não, é isso. Então, o que eu recomendo? Comece a estudar. Comece a devorar esses assuntos. Tá? Não tem mágica? Não tem mágica. Porque o que tem? Diversos processos. Alguns vão funcionar para uns, outros vão funcionar para outros. Nem tudo vai funcionar para todo mundo. Mas um caminho ideal que eu recomendo para todos é a reprogramação mental mesmo, tá? E como que você vai reprogramar a sua mente com afirmações? Primeiro de tudo, as afirmações de que vai parecer idiota, mas sim, o dinheiro ele entra com facilidade no meu campo. Sim, eu consigo os melhores clientes. Vocês têm noção que eu passava várias vezes o tempo inteiro pensando nessas afirmações assim o tempo inteiro? Eu ficava pensando o tempo inteiro, agradecendo. O tempo inteiro, graças a Deus eu tenho muito cliente. Ai, meu Deus, agora entrou tanto dinheiro. Eu falava assim. E agradecia e sentia aqui, porque não adianta só agradecer, você tem que sentir. E isso a gente vai falar em outra aula. Mas você precisa começar a reprogramar a mente. Procure o professor Hélio Couto, ele tem algumas reprogramações mentais, tá? Na minha leitura quântica, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Também tem algumas reprogramações mentais, tá? Mas de nada adianta se você realmente não começar a estudar. E quando você começa a estudar esses assuntos, é praticamente assim, é um caminho sem volta também, tá? Porque aí, quando você começa a abrir o campo pra isso, é como se o universo, ele começasse a te impulsionar pra... Agora que você entende disso aqui, você vai ter que entender cada vez mais pra poder evoluir. Se você voltar pra programação anterior com consciência, voltar atrás de velhos hábitos e etc., parece que o caminho se estreita mais ainda e parece que as coisas ficam mais difíceis ainda. Que é como se fosse te obrigando a realmente ter mudança, tá? Então, as crenças que existem são as financeiras, são as de não pertencimento, são as de escassez. Existem diversos tipos de crenças, né? Essas são as mais conhecidas. E eu acredito que isso tudo que eu falei aqui
deu para esclarecer bastante do que acontece com o seu trabalho, que você às vezes ganha dinheiro e volta para o mesmo lugar, ou não consegue, né, tá estagnado. Pode ter certeza que pode ter a ver com o sistema de crenças, sim. Até a próxima aula.